Capítulo 90. Há o suspense e também há momentos em que ficamos suspensos. 2 dias depois, ainda não conseguimos o anel. Estamos reunidos nos penhascos diante do mar para discutir como exatamente vamos consegui-lo, mas quase nem estou prestando atenção. Não consigo tirar os olhos do meu consorte, sentado um pouco à parte do nosso círculo de amigos, com o joelho erguido enquanto traça círculos preguiçosos na grama. Seu penteado pompadour desapareceu. Seus cabelos castanhos bonitos caem em ondas aleatórias sobre sua testa. Seu queixo está escuro devido à barba por fazer, e as roupas parecem um pouco mais largas ao redor daqueles ombros fortes. Ele não quis se alimentar do meu sangue, não importa o quanto eu lhe implorasse. Eu queria acreditar que ele não está se alimentando devido a alguma necessidade galante de garantir que eu mantenha as minhas forças para o treinamento. Mas sei que não é só por isso. É porque passamos mais 2 dias nessa corte maldita. É porque, a cada noite, quando o sino do alarme toca, meu consorte subiu até as ameias do castelo, como se estivesse sendo levado para a forca. E sem que ninguém pedisse, ergueu a mão, alinhou sua mente com as 5.000 gárgulas imersas numa agonia irracional e matou todas elas. A cada noite, sua reação piorou. Na noite passada, tanto Jackson quanto Flint tiveram de segurá-lo no chão enquanto ele se debateu e gritou por mais de 1 hora antes de finalmente desfalecer. Nós imploramos a Hudson que não fizesse isso de novo. Diabos, até mesmo Chastain parecia não conseguir mais suportar a situação quando Hudson caiu no chão, com lágrimas rolando livremente pelas bochechas enquanto soltava um urro assustador, como se sua alma estivesse sendo rasgada em 2. E é por isso que sei exatamente porque ele não se alimentou do meu sangue. Ele não consegue se permitir sentir nada, nem mesmo alegria. Estou aterrorizada com a ideia de que, com mais uma noite, mais um sacrifício, eu o perca para sempre, e não vou deixar isso acontecer. Por isso, convoquei uma reunião de emergência diante dos penhascos hoje, e não vou sair daqui até termos um plano para pegar a pedra. Hoje. Poderíamos cortar as mãos dele fora, sugere Hudson, e um rápido olhar ao redor me mostra que os outros não sabem se ele está falando sério ou não. Não, anuncia Isadora, sentada em cima de uma pedra, com as pernas cruzadas e de costas para o mar. Ele nunca baixaria a guarda a ponto de permitir que isso acontecesse. Tentei botar fogo acidentalmente na mão dele, imaginando que ele teria de tirar o anel para limpar o ferimento. Relata Flint com um suspiro, mas ele simplesmente se transformou em pedra e me fez correr mais de 10 voltas pela minha falta de cuidado, diz ele fazendo sinais de aspas com os dedos no fim da frase. Aquele homem tem a personalidade de um javali raivoso, resmunga Eden. Meu pai vai lhe estripar como um javali raivoso se você não conseguir aquela pedra, comenta Isadora casualmente. Afinal, quem não adora fazer comentários casuais como esses? Juro que essa garota é uma ameaça, e não somente porque ela vive tentando matar o meu consorte. Se bem que isso já está começando a me dar nos nervos também. Chastain não é tão ruim assim, defende Mace. Ele é só um cara que está no comando de uma situação horrível. Nós estivemos no comando de algumas situações terríveis também, rebato. Porque, por mais que eu adore a minha prima, às vezes os óculos cor-de-rosa pelos quais ela enxerga o mundo são meio exagerados. Por outro lado, ela não é o tipo de pessoa que gosta de atormentar os outros de hora em hora. Isso não significa que temos que agir como uns cuzões. Sim, mas as nossas situações ruins só duraram alguns dias, diz ela. De um jeito ou de outro, sempre conseguimos dar um jeito. O problema dele já está aí há 1000 anos. Ela não deixa de ter razão. Passar 1000 anos congelado no tempo definitivamente me deixaria rabugenta. Prefiro pensar que não descontaria isso na garota que está tentando me ajudar, e que por acaso também é a minha rainha. Mas cada um tem o seu cada qual, como meu pai costumava dizer. Escute, diz Isadora, e é a ocasião em que a ouvi mais interessada em uma conversa desde aquele dia na cripta, quando ela mandou que fôssemos capturados. Não me importa como vamos pegar o anel, mas nosso tempo está acabando, e eu não vou voltar sem ele. Eu devia ter pegado o anel quando ele se transformou em pedra, diz Flint, mas o fogo atraiu muita atenção e havia muitas pessoas olhando, então... Não faz sentido, interrompe Jackson. O anel deve se transformar em pedra quando ele se transforma. Vejo isso acontecer com Grace o tempo todo. Ah, claro. Bem, talvez Grace seja especial, ou talvez Chastain seja.
Mas eu vi com os meus próprios olhos. O anel não se transformou em pedra. Ele continuou bem ali. Foi por isso que pensei em pegá-lo, porque estava bem visível naquela mão de pedra. Provavelmente por causa do que o anel é, explico. Gárgulas são imunes a todo tipo de magia, exceto as magias antigas. Talvez a pedra divina seja imune a toda a magia. Até mesmo a habilidade de se transformar. Bem, então vamos fazer isso de novo, sugere Jackson. Flint pode cuspir fogo nele outra vez. Depois, o restante de nós pode criar uma distração ainda maior do que o fogo. E Hudson e eu podemos acelerar até junto dele e pegar o anel. Podemos estar lá e ir embora em menos de 1 segundo. Chastain não vai conseguir se transformar tão rápido. Belo plano, comenta Flint, sem demonstrar qualquer reação. Mas tenho certeza de que Chastain não vai me deixar chegar a menos de 100 metros dele agora. Ele sabe que tem alguma coisa estranha no ar. Todos continuam a dar mais ideias, jogando-as de um lado para o outro, mas sinto a semente da minha própria ideia se formando. O tipo de ideia que é tão ruim que pode até funcionar. Chastain não é a única pessoa que pode se transformar em pedra. Digo, e todos ficam em silêncio, até mesmo Isadora. Hudson se vira para mim, e não fico nem um pouco surpresa por ele já ter adivinhado o que planejo fazer. Você acha que é capaz de fazer isso? Mordo o lábio. Vou ter de chegar perto, e só consigo pensar em uma maneira de fazê-lo. O olhar dele se fixa no meu por um momento. Em seguida, ele percebe o que estou tentando não revelar diante de Isadora. Já é ruim demais ela insistir em participar em cada discussão para conseguir a pedra divina. Mas isso não significa que eu tenha a intenção de revelar todos os meus planos para ela. Em vez disso, observo Hudson contemplar o mar, distante, enquanto todas as possibilidades se desenrolam em sua mente ágil. Ele está analisando cada vantagem e cada defeito do meu plano, exatamente como preciso. E se você irritar um certo deus do tempo? Engulo em seco. O meu povo vai sobreviver a qualquer coisa que ele faça. Eu digo enigmaticamente, sem querer entrar em detalhes perto de Isadora. Acho que ele tem uma queda pela carniceira, por isso acho que ele vai sentir o mesmo por mim também. Pelo menos é o que eu espero. Quando nossos olhares se cruzam outra vez, ele simplesmente declara: Grace Foster, você é incrível. Um pandemônio se forma quando todos começam a perguntar qual é o plano, mas nem Hudson nem eu respondemos. Hudson, porque quer que eu receba todo o crédito. Eu o conheço bem, mas não quero nenhum crédito por estar disposta a arriscar a vida de todas as gárgulas existentes. Só espero que o exército me perdoe por isso algum dia. Capítulo 91. Abaixo da idade da descensão. Hudson e eu decidimos voltar ao nosso quarto, a fim de preparar nossas coisas para a viagem, enquanto os outros vão almoçar. Mencionei, do modo casual, que gostaria de tirar um cochilo rápido, e Hudson, como sempre, quer se assegurar de que vou conseguir fazê-lo. Mas temos umas 2 horas antes das sessões de treinamento da tarde, e quero passar este tempo para ter uma conversa com meu consorte, porque alguma questão não está certa aqui. Enquanto tento descobrir um jeito de fazê-lo conversar comigo, Hudson caminha pelo quarto, pegando uma camiseta extra e enfiando na mochila. Percebo por seus movimentos, pela maneira como vem evitando me fitar nos olhos e pela tensão em seu queixo que ele quer estar junto de mim, ao mesmo tempo que não quer. Tem uma batalha interna acontecendo ali, e acho que sei qual é o motivo. Hudson é o meu consorte. Ele precisa ficar perto de mim. Quer ficar perto de mim, assim como eu sinto esse desejo de tê-lo ao meu lado. Mas ao mesmo tempo, ele sabe que não pode se esconder de mim. E está com muito medo de que eu tente fazer com que ele se abra. Está com medo de que eu derrube suas muralhas, antes que seque o concreto com o qual ele as construiu com tanto cuidado, deixando-o vulnerável ao exército dos esqueletos esta noite. Assim não o faço. Afinal de contas, há mais de uma maneira de chegar ao outro lado de uma muralha. Mesmo que seja uma muralha tão alta e tão forte quanto a que Hudson está construindo. Ao me abaixar para pegar uma das minhas blusinhas, nem olho para ele ao perguntar: Você acha mesmo que Izzy tem 1000 anos de idade? Hudson para de se mover por inteiro, e quando o espio pelo canto do olho, percebo sua completa imobilidade, sua mão prestes a pegar um par de meias que estão secando, mas parada no ar. Ótimo, eu o surpreendi. É algo que dura apenas 1 segundo antes que ele pegue as meias, mas é o bastante para eu saber que estou no caminho certo. Ela não tem motivos para mentir. Ele responde após um momento. Mesmo assim, os vampiros envelhecem tão devagar como ela?
Eu me sento na beirada da cama e finjo concentração ao dobrar minha camisa. Você também vai ter essa cara de novinho daqui a 1000 anos? Não é uma coisa na qual eu já tenha pensado, mas nunca tive motivo para fazer isso antes. Agora, a única coisa em que consigo pensar é que ele vai ter eternamente a cara de um rapaz de 19 anos. Meu Deus, e se eu estiver enrugada e acabada daqui a 100 anos e você continuar com essa cara de bebê? Conjecturo exasperada e nem preciso fingir que estou preocupada. É um pensamento terrível. Hudson me encara com um olhar do tipo: está falando sério? Em primeiro lugar, se algum dia você tiver rugas, vou achá-las tão bonitas quanto seus cachos. Ele faz um sinal negativo com a cabeça e se senta na cama ao meu lado. Em segundo, vampiros natos são tão suscetíveis aos sinais do envelhecimento quanto qualquer espécie, embora isso aconteça bem devagar. É uma boa resposta, e eu provavelmente deveria estar um pouco encantada, mas estou distraída demais pelo calor que emana da coxa dele. Hudson está sentado bem perto de mim, mas mesmo assim não nos relamos. É outro sinal de que ele está preocupado com a possibilidade de eu conseguir ultrapassar suas defesas. Sinto uma vontade enorme de tocá-lo, mas preciso ter paciência para chegar ao fim desse jogo. Por isso, em vez de ceder ao comichão na ponta dos meus dedos e tocá-lo, simplesmente arrasto o traseiro um pouco mais para trás até encostar a cabeça no travesseiro. Como é que ela pode ter 1000 anos nas costas, mas ter essa cara de 16? Pergunto. Hudson passa a mão pela barba rala que cobre seu queixo antes de responder. Se eu tivesse que especular, diria que o nosso pai de merda a manteve trancada em uma daquelas criptas malditas por quase toda a sua vida. Libera um gemido surpreso, horrorizada com a ideia de que uma pobre criança ficaria trancada em uma cripta por um tempo que deve ter sido quase uma eternidade, mesmo que esta criança fosse Isadora. Mas você disse que o elixir para de funcionar com o tempo, não é? Ele se aproxima de mim na cama, reclinando-se até estar deitado ao meu lado. Começo a pensar que estou fazendo algum progresso, mas ele cruza os braços sobre o peito, tomando cuidado para manter pelo menos uns 30 ou 40 centímetros de espaço entre nós. Há relatos de vampiros que passaram centenas de anos trancados, inclusive. A voz dele é pensativa, seu olhar está distante. É verdade que o elixir para de funcionar quanto mais você o usa, mas se ele não a despertou, imagino que, em teoria, ela simplesmente deve ter permanecido em estase. Não envelhecemos quando estamos em estase. Ainda assim, parece algo horrível, mas o intuito é esse, não? Meu pobre consorte passou praticamente a vida inteira sendo torturado. Como era mesmo o nome desse processo? Digo, incitando Hudson para que prossiga. Descendência? Descensão, corrige ele. Quando chegamos aos 5 anos, há uma celebração enorme. É quando chegamos à idade da descensão. Ainda me lembro da festa que meu pai fez para mim. Naquela época, eu nem conseguia imaginar que poderia haver celebração maior. Sua respiração está mais regular agora. Mas constantemente estou com 1 milhão de perguntas, mas não faço nenhuma. Sei que há uma história aqui, e tenho a impressão de que Hudson quer contá-la para mim. Só preciso ser paciente e deixar que ele encontre o caminho para chegar a ela. Meu pai mandou que os cozinheiros matassem 50 porcos para o festival e que preparassem 1000 tortas diferentes. O castelo se encheu com tantas pessoas que quase transbordava, e todas elas trajavam seus vestidos e casacas mais elegantes. Subi até a torre mais alta em certo momento, apenas para contar o número de carruagens que chegava. Ele dá uma risadinha. Claro, o que eu estava realmente contando era o número de presentes que eu ia receber naquele dia, já que cada convidado trouxe alguma coisa. Sorrio na tentativa de imaginar como Hudson era nessa idade, inocente. Talvez, até mesmo feliz. E você já usava os cabelos nesse penteado pompadour naquela época? Brinco. Ele ri, soltando o ar pelo nariz. Que nada. Sei que é chocante, mas eu era uma pessoa muito difícil nos meus primeiros anos. Completamente chocante, concordo. Ele ergue a mão e puxa sem pensar algumas mechas que lhe cobrem a testa. Acho que nem percebe a própria ação. Meu cabelo sempre foi um pouco longo e rebelde naquela época. Está falando sério? Eu me viro de lado e apoio a cabeça na mão, sorrindo para ele. Se esconder um retrato seu no qual se parece com uma versão mais jovem do Jason Momoa, nunca vou perdoar você. Ele sorri quando vira de lado para me encarar. É agora que vai me pedir para fingir que sou algum super-herói em umas brincadeirinhas na cama? Preciso te avisar que eu seria um Aquaman horrível.
Pensar naquele corpo todo alto e esguio em uma fantasia colante do Aquaman me dá vontade de discordar. Mais tarde, definitivamente mais tarde, brinco. Você tinha 5 anos então, no século XIX? Sei que tanto ele quanto Jackson disseram algumas vezes que tinham centenas de anos, mas nunca pensei neles como pessoas que têm mais de 18 ou 19 anos. Pelo menos até eu começar a fazer alguns cálculos mentalmente. Meu Deus, quer dizer que eu sou tipo a sua namorada de número 7.000? Eu diria que está mais perto de ser a número 8.000. Replica ele sem alterar a expressão quando solta um gritinho. Pense bem, mulher. Se fosse o caso, eu teria uma namorada a cada 10 dias. Quem tem tempo para isso? Ah, tenho certeza de que você encontraria um tempo, respondo contrariada. Mas ele balança a cabeça e estende a mão para acariciar minha bochecha com o dedo. A sensação da sua pele na minha faz com que eu sinta pequenos tremores de empolgação ao longo da coluna. Em parte porque adoro sentir aquele toque, mas também porque ele quebrou a distância que vinha mantendo entre nós. Além disso, está esquecendo que passei a maior parte da vida em estase, mas admito que senti a passagem de todo aquele tempo. Como assim? Questiono porque alguma coisa me diz que isso é algo que preciso saber. Mas em seguida ele baixa a mão, virando para o outro lado e olhando para o teto, e sinto vontade de me esbofetear por tê-lo pressionado demais. O silêncio espessou e esfriou o ar ao nosso redor antes de ele responder. Como você mede a passagem do tempo na sua mente? Lembra-se do primeiro dia em que alguma coisa surgiu, de um filme que fez sucesso ou do tipo de roupa que as pessoas vestiam em determinada época, certo? Faço que sim com a cabeça. Bem, para mim é do mesmo jeito. Talvez eu só tenha testemunhado essas coisas durante um dia a cada mês. Mas me lembro de entrar em uma carruagem para ir até o mercado. E me lembro de ter visto o meu primeiro carro e o meu primeiro computador. Lembro de todos os tipos de invenção e tendência. Hudson afirma isso de maneira super casual, como se viver por todas elas não fosse nada. Ou pior, como se acordar a cada mês e perceber que todo mundo continuava a levar suas vidas normalmente, enquanto a dele ficava trancafiada sob uma situação completamente normal. Como se fosse aceitável ele ser apenas um garoto que era enfiado em uma caixa escura até chegar o momento de lhe mostrar a próxima coisa que ele teria de deixar passar. Meu coração se parte quando penso a respeito. A dor que ele deve ter sofrido arranca o ar dos meus pulmões. Sinto vontade de estender os braços e puxá-lo para junto de mim, abraçá-lo com força e prometer que nada de ruim vai lhe acontecer de novo. Mas não posso prometer uma coisa desse tipo. Não agora, e ele não me deixaria fazer isso, considerando que nem mesmo posso tocá-lo no momento. Se eu o pressionar demais, sei que ele vai parar de falar. Por isso, decido mudar de assunto. Ainda estou tentando entender Isadora, ou seria melhor dizer Izzy. Percebi que ela adora quando Chastain a chama assim. Você também percebeu, hein? Ele comenta. É difícil deixar passar como ela adora a atenção que Chastain lhe dá. Observo, mas sem julgá-la. Se eu tivesse sido criada por Cyrus, nem consigo imaginar todos os problemas que teria com meu pai. Então, acha que Cyrus a deixou em estase durante todo esse tempo? Hudson volta a apoiar as costas no colchão, olhando para cima. Não, ele fica em silêncio por uns momentos. Ela disse que Cyrus sempre acordava, mas além disso... Sim? Pergunto e prendo a respiração. Tem alguma coisa que Hudson não quer me contar, mas estou disposta a esperar pacientemente até que ele o faça, mesmo que isso me dê vontade de morrer. Depois de um minuto, Hudson solta um suspiro longo. Ela tem 2 poderes. Pontua ele como se isso explicasse tudo. 2 poderes muito fortes. Ela é um sorvedouro de almas e também é capaz de rematerializar tudo o que eu desintegro. E por que o fato de Izzy ter 2 poderes está relacionado com o fato de Cyrus a acordar? Pergunto. Uma voz baixa, tão baixa que nem tenho certeza de que consigo ouvir as palavras, ele sussurra. Porque foi isso que ele fez comigo. Capítulo 92. A tumba da perdição. Não consigo me mover, não consigo pensar. Acho que não consigo nem mesmo respirar. Por causa da discussão na sala das criptas, eu sabia que Cyrus acordava Hudson com mais frequência do que Jackson, mas não sabia que a razão por trás disso era lhe dar mais poderes. Mas parece uma ação escabrosa para se fazer com o filho.
Mas Cyrus não é exatamente o que eu chamaria de pai amoroso. Mesmo assim, há peças faltando neste quebra-cabeça. Se o elixir para de funcionar depois de um tempo, então como o ato de acordar um vampiro com mais frequência pode lhe dar mais habilidades? Pondero. O elixir não para de funcionar por completo, ele explica. Somente a parte que tem a porção do sono. É verdade, lembro que ele disse isso antes, mas somente agora começa a fazer um certo sentido, e é horrível. E é a outra parte do elixir que lhe dá as habilidades? Isso mesmo. A voz de Hudson soa tensa outra vez, e isso me indica que não importa o quanto eu ache que aquela parte da sua vida foi horrível, tudo foi bem pior do que sou capaz de imaginar. Quero muito poder abraçá-lo, mas se o fizer, nunca vou conseguir descobrir tudo o que preciso. Vai ser um curativo em vez de uma solução, e isso é a última coisa que desejo agora. Assim, engulo o asco e a dor em seco e pergunto. Se Izzy tem 2 poderes, então ela recebeu mais elixir do que Jackson. Em algum momento, a parte com a porção do sono parou de funcionar, mas ela tem 1000 anos de idade. Minha mente trabalha em alta velocidade, tentando entender exatamente o que tudo isso significa. Ela não parece ter mais de 16 anos. Isso significa que ela ficou em estase durante a maior parte desse tempo. Deixo a frase morrer no ar, sentindo o horror tomar conta de mim. A coisa mais horrível, asquerosa e repugnante no mundo foi feita com Hudson e também com Izzy, por um período de tempo ainda maior. Não me admira o fato de ela ser tão transtornada. Isso não significa que eu esteja perto de poder perdoá-la por assassinar Liam ou por arrancar a magia dos outros alunos. Mas acho que estou começando a nutrir certa simpatia pelo diabo. Fico sem me pronunciar por um tempo, e Hudson também. Em vez disso, permanecemos deitados juntos, escutando o som da nossa respiração e tentando processar o que tudo isso pode significar. Acha que Izzy pode ter mais do que 2 poderes? Finalmente pergunto. Por exemplo, se doses maiores do elixir resultam em maiores poderes e se ela foi mantida na descensão por 1000 anos? É provável. Isso certamente explica o poder de absorver almas. Ele responde. Mas como? Pergunto sem saber porque o fato de ele permanecer em estase por mais tempo tem a ver com o poder de absorver almas. Mas Hudson engole em seco e sei que qualquer que seja a conexão que ele vê, não vou gostar nem um pouco. Comecei a enlouquecer ali dentro. Ele sussurra as palavras, como se aquilo fosse sua maior vergonha, e o meu coração se despedaça mais uma vez. E quem ia conseguir suportar uma coisa dessas? Sussurro em resposta, com medo de dar um fim a esse momento tênue. O fato de você ter conseguido sair de lá e ainda ser forte, gentil e brilhante é o que causa espanto, Hudson, não o fato de que você quase pirou. Ele faz um gesto negativo com a cabeça, como se não acreditasse, ou não fosse capaz de acreditar em mim. Não foi bem assim. Foi exatamente assim. Insisto, tentando tirar da minha mente a imagem de Hudson preso sobre 500 quilos de pedra. Mas não funciona. A imagem do meu consorte sofrendo na escuridão vai permanecer comigo todos os dias e a cada segundo da minha vida até eu morrer. Ele dá de ombros. De qualquer maneira, eu mesmo fiz isso. Fez o quê? Dei a mim mesmo um segundo poder. Ele limpa a garganta e exala o ar devagar. Não foi de propósito. Não estava tentando ficar mais poderoso. Eu só queria... A voz dele vacila. Assim, ele limpa a garganta outra vez. Passa a mão pelos cabelos e olha fixamente para o teto sem piscar. Eu simplesmente queria não ficar mais ali. Queria estar em qualquer outro lugar que não fosse preso naquela tumba, onde cada hora parecia durar uma eternidade. Ele solta uma risada forçada. Foi o que fiz. Um dia simplesmente me desintegrei. Ser poeira, ser simplesmente nada, era muito melhor do que ser um animal na jaula do meu pai. Meu Deus! Lágrimas brotaram nos meus olhos, mas as forço de volta. Agora não é hora de chorar. Mesmo que no fundo a minha própria alma esteja em prantos. Você simplesmente... Desapareci. Ele completa estalando os dedos. Em um instante, o livro da mesinha de cabeceira se transforma em poeira. Por alguns minutos em seguida, por algumas horas e finalmente por alguns dias. Simplesmente deixei de existir. Foi a maior sensação de paz que já tinha sentido, mas de algum modo eu sempre voltava a me reagregar de novo. Na primeira vez que voltei, passei horas chorando. Aperto os dentes e os punhos, apertando os lábios o máximo que posso. Ainda assim, um soluço atravessa o controle rígido que tento manter sobre mim mesma.
Mas como é possível não chorar? O pequeno Hudson chorou porque não pôde continuar a ser poeira. Hudson se afasta, alarmado. Grace, está tudo... Não se atreva a me dizer que está tudo bem. Sussurro, e agora as lágrimas estão rolando velozes e furiosas. Torturar uma criança não é aceitável. Deixar você enlouquecer não é aceitável. Fazer você desejar a morte? A minha voz falha. Não é aceitável. Nunca vai ser aceitável. Nunca vai. Deixo a frase no ar enquanto 1 milhão de pensamentos diferentes percorrem a minha cabeça. Todos eles estão centrados em destruir Cyrus, em simplesmente pulverizá-lo da face da terra. Mas a morte seria algo bom demais para ele. Tudo seria bom demais para ele, exceto talvez passar 1000 anos trancafiado na escuridão. Ele fez isso com o próprio filho, seu próprio filho, porque queria que ele se tornasse uma arma. Mas não, ele não fez isso somente com seu filho. Fez a mesma coisa com a própria filha também, e por um período muito maior. Pela primeira vez, entendo porque Delilah mandou Jackson viver com a carniceira. Por favor, não chore. Hudson parece aflito, virando de lado mais uma vez para olhar para mim. Eu não disse isso para magoá-la. Me magoar? Você não está me magoando, Hudson. Respondo. Você está me dando a coragem de que preciso para fazer tudo o que for necessário para que aquele desgraçado pague por suas ações. Ele fica com uma expressão vazia por um segundo, como se não conseguisse entender o que estou dizendo. Como se estivesse tão dissociado do que lhe aconteceu a ponto de não entender por que alguém que o ama sentiria toda essa raiva por ele. Mas pode ser mesmo que ninguém tenha feito isso por Hudson antes. Não quero que você chore por uma coisa que aconteceu há tanto tempo. 13 anos. Rebato ao enxugar as lágrimas com o antebraço. O quê? Isso parou de acontecer faz 13 anos, não foi? Você ficava trancafiado, despertava, voltava para a tumba. Desde a época em que tinha 5 anos até 13 anos atrás. E isso aconteceu quando eu já estava viva. Por isso, não me venha com essa besteira de isso aconteceu há muito tempo. Hudson parece chocado, mas em seguida ri, pela primeira vez desde que o exército dos esqueletos chegou, e o peso que sinto sobre meus ombros fica um pouquinho mais leve, o suficiente para eu conseguir controlar minhas lágrimas, pelo menos. Essa é minha Grace, está pensando em chutar uns rabos, mesmo quando chora por minha causa. Que beleza, reviro os olhos, mas em seguida me concentro naquilo que ele ainda não me contou. Então, você deixou de desintegrar a si mesmo e passou a desintegrar outras coisas? Sim, e descobri que quando desintegrava outras coisas, não era do mesmo jeito que acontecia quando eu fazia comigo mesmo. Elas continuavam desintegradas. Assim como a tumba. Me diga que você desintegrou aquela maldita tumba para não continuar preso nela. Bem que tentei. Ele sorri, e desta vez o sorriso quase chega a ser expresso também pelos olhos. Aquela porcaria não se desintegrava. Eu era capaz de destruir qualquer outra coisa, mas não aquilo. Ainda não sei o porquê. Porque o seu pai é um monstro do caralho, que provavelmente mandou que lançassem um feitiço naquela cripta, quando percebeu o que você era capaz de fazer. Concluo. Que cuzão. Onde você estava há 200 anos? Diz ele brincando. Pode acreditar que venho querendo saber a mesma coisa. Devolvo, só que não estou brincando. Como Delilah foi capaz de deixar que o seu marido fizesse isso com seu filho. Como alguém da corte deixou que ele praticasse um ato tão horrível com uma criança. Isso é algo que não entra na minha cabeça. Ele ri, mas quando percebe que não rio junto, sua expressão fica séria. Sabe que estou bem, não é? Bem. Antes de mais nada, você está melhor do que simplesmente bem, asseguro-lhe. Em segundo lugar, você ficou melhor do que qualquer pessoa imaginaria que ficasse. E em terceiro, nenhuma dessas coisas diminuiu a minha vontade de destruir o seu pai. Para ser sincero, já faz algum tempo que você quer destruí-lo. Sim, mas isso não é nada comparado ao que sinto por aquele babaca agora. A simples ideia de vê-lo, de lhe entregar a pedra divina para que ele consiga continuar com aquele plano asqueroso e moralmente questionável, faz com que eu comece a enxergar em todos os tons de vermelho. Já se perguntou como sua vida seria se não tivesse se metido no meio de toda essa confusão? Pergunta Hudson do nada. Como assim? Se os seus pais não tivessem sido assassinados, se você tivesse se formado na sua escola em San Diego, se tivesse ido para a faculdade em agosto, em vez de tentar descobrir a melhor maneira de libertar seu povo e conquistar o trono das gárgulas. Você sabe, todas aquelas coisas normais que deixou para trás quando foi para a Academia Katmai.
Não, nunca me perguntei isso, para falar a verdade. Respondo levantando-me da cama para poder ir até o banheiro e jogar água no rosto, marcado pelas lágrimas. É sério? Ele insiste apoiando no batente da porta do banheiro. Você nunca ponderou sobre isso? Não me permito pensar a respeito. Pego a peça de linho que serve de toalha e seco o rosto. Por que dói? Ele pergunta, me observando de perto. Há um pedaço de mim que quer lhe pedir que deixe o assunto de lado, que obviamente não estou afim de conversar sobre isso, mas considerando que acabei de fazer Hudson passar, acho que é justo eu responder algumas das suas perguntas também. Porque estou irritada e fazendo um esforço enorme para não me sentir assim. Irritada comigo? Ele pergunta. Por que eu ficaria irritada com você? Não consigo falar sem deixar que o choque transpareça na minha voz. Ele dá de ombros. Porque se Lia não tivesse me trazido de volta... O quê? Será que ele pensa que eu imagino que o mundo seria um lugar melhor se Hudson Vega não estiver nele? Essa pergunta me faz considerar outra coisa. Você chegou mesmo a estar morto? Ele parece surpreso com a pergunta, mas consigo enxergar a verdade em seus olhos. Não chegou, não é mesmo? Pergunto. Você simplesmente se desintegrou. Era isso ou matar Jackson? E eu não faria uma coisa dessas de jeito nenhum. Ele é o meu irmão mais novo. Minhas lembranças mais felizes da infância são de quando deixavam que ele brincasse comigo um dia por mês, quando eu estava acordado. Bem, até que ele chegasse à sua própria idade de distinção. Eu me permito absorver esta imagem antes de perguntar. Para onde você foi durante esse tempo, então? O que você fez? Para ser sincero, foi apenas como aqueles momentos na tumba. Uma paz enorme. Nada de dor nem preocupações. Simplesmente nada durante um breve momento no tempo. Breve? Repito. Você passou um ano morto. Não foi assim que percebi. Mas o tempo passa de maneiras diferentes, em outras dimensões. Quando demonstro confusão, ele olha pela janela. Aqui, por exemplo, na primeira vez que veio para a corte congelada no tempo, você disse que ficou aqui por uns 30 minutos, mas quando voltou a Katmai, poucos minutos tinham se passado. Já estamos aqui há 3 dias, mas provavelmente não se passaram 3 dias na corte vampírica ainda. Por isso, como vou saber quanto tempo demorou para mim? Só sei que não pareceu durar tanto tempo assim. A voz de Hudson está relaxada quando ele fala sobre a natureza diferente do tempo, mas há alguma coisa no fundo dos seus olhos que me faz pensar que há uma parte da história que ele não quer me contar. E é neste momento que uma hipótese chocante surge em minha mente. Tão chocante que no começo nem consigo entender direito, mas agora que a ideia surgiu, tenho de saber, tenho de perguntar. Hudson. Ele me olha com as sobrancelhas erguidas e tento engolir em seco, mas no espaço entre um segundo e outro, minha boca se transformou no deserto do Saara. Aqueles 4 meses que ficamos aprisionados juntos, foram mesmo 4 meses? Ou durou mais tempo? Pelo que parece uma eternidade, Hudson não responde. Ele simplesmente mantém um olhar fixo no meu. E de repente consigo vislumbrar milhares de dias e experiências naqueles olhos. Meu Deus. Hudson. Não tem importância. Ele responde virando-se para ir embora e levando consigo um pedaço enorme do meu coração. Capítulo 93. Oh, baby, me beba. Estou bem, ele garante quando saio atrás dele, mesmo que eu saiba que não está. Não está não, contesto, virando-o de frente para mim, de modo que eu veja seu rosto. Está exausto e faminto. Inclino a cabeça para que ele tenha um caminho livre para a minha veia. Você precisa se alimentar. A reação dele é instantânea. Um grunhido, grave e gutural, que vem do fundo da garganta, e me preparo para sentir aquelas presas afundando na minha pele. Então espero, e espero, e espero mais um pouco. O que houve? Indago por fim. Por que você não se alimenta de mim? Não posso, replica ele com a voz baixa e rasgada, como se aquelas palavras tivessem sido arrancadas do seu corpo. Em um piscar de olhos, ele está do outro lado do quarto, tão longe de mim quanto consegue chegar, com as mãos enfiadas nos bolsos. Não pode? Como assim? Pergunto. Não pode se alimentar da sua consorte? Entendo a tentativa de construir uma muralha ao redor das suas emoções, que Hudson acha que precisa fazer isso para sobreviver ao que podem lhe pedir que repita esta noite. Mas também sei que ele vai precisar da sua força para a batalha por vir. Não estou disposta a deixar que ele coloque sua segurança em risco porque é teimoso demais para se alimentar. Você precisa se alimentar, Hudson. Repito pressionando-o. Sei do que preciso, retruca ele, e não é disso, não é de você.
As palavras me acertam como um fósforo aceso num balde de gasolina e eu explodo em chamas. A raiva toma conta de mim, praticamente fazendo com que eu atravesse o quarto aos saltos para chegar bem perto dele. O que quer dizer com isso? Questiono. Você não precisa de mim? Você sabe do que estou falando, Grace. Ele passa a mão cansada pelos cabelos, como se o meu pequeno chilique roubasse muito da sua energia. Por alguma razão, isso me irrita ainda mais. Em parte, porque esse não é Hudson. Não o meu Hudson. O cara que é o meu companheiro, o meu consorte, há muito mais tempo do que estou disposta a admitir. E também porque percebo exatamente o que ele está fazendo. Ele está sofrendo e quer que eu o deixe em paz. E como não vou fazer isso, ele está sendo agressivo para se proteger e de alguma forma distorcida e dolorosa para me proteger também. Mas ele não está protegendo nenhum de nós quando se recusa a se alimentar ou quando se recusa a permitir a minha aproximação. Ele simplesmente faz com que nos afastemos. E não vou aceitar uma coisa dessas. Lutamos demais. E também por muito tempo para ficarmos juntos. Não vou deixar que ele nos despedace desse jeito só porque é machão demais para me contar o que o machuca tanto. Foda-se. Você não precisa de mim? Repito. Só que desta vez não chego junto do seu rosto. Eu me afasto um pouco para que ele me veja por inteiro. Em seguida, tiro a minha camisa. O que está fazendo? Ele pergunta com a voz torturada. O que parece que estou fazendo? Apoio a mão na minha clavícula, fazendo um dedo correr de um lado a outro, por sob o ponto da pulsação. Estou ficando mais confortável. Ficando... Ele não termina a frase, mas seu queixo se agita de maneira furiosa, e aqueles olhos bonitos e profundos estão fixos no meu pescoço, exatamente onde eu os quero. Pare com isso, Grace. Parar com o quê? Pergunto com as sobrancelhas erguidas. Sim, estou provocando, mas ele merece. Hudson não tem direito de se torturar desse jeito e esperar que eu fique assistindo de camarote. Isso não vai acontecer. Nem agora, nem nunca. E não vou deixar que ele esbraveje e fale grosso comigo enquanto se tortura. Para provar para ele e para mim mesma, inclino um pouco a cabeça, expondo-lhe a minha jugular, enquanto continuo a acariciar o pescoço com os dedos. Puta merda, murmura ele com um grunhido frustrado, mas seus olhos não se afastam do meu pescoço. Você não sabe o que está pedindo. Sei exatamente o que estou pedindo. Rosno de volta, me aproximando devagar dele. Sei exatamente o que quero. Ele se afasta com os olhos arregalados, e é aí que sei que vou conseguir pegá-lo, porque eu, pequena e indefesa, consegui fazer Hudson Vega, o vampiro malvadão, fugir de mim. Eu estava mentindo se dissesse que não gostei disso. Por favor, Grace, não quero machucar você. Solto os cabelos, deixando os cachos caírem sobre os ombros e pelas minhas costas. O aroma deles e o meu preenche o ar entre nós. Os músculos do pescoço de Hudson se agitam, enquanto suas presas ficam mais salientes, com aquelas pontas lhe tocando o lábio inferior de um jeito bem sexy. Meu coração acelera e sei que ele consegue escutar isso. E mais do que isso, sei que ele consegue ver a minha veia pulsando sobre o meu dedo. Ele está tão perto de se sucumbir que até consigo senti-lo. Por isso, eu me aproximo devagar, forçando-o a recuar até que esteja prensado entre mim e a parede. Em seguida, afasto os meus cabelos, inclino a cabeça para o lado e espero sua reação. Demora um segundo, talvez 2. Em seguida, ele está em cima de mim, enfiando as mãos pelos meus cabelos, enquanto me puxa para junto do seu corpo. Sua boca se choca contra a minha, tomando, devorando e me destruindo, assim que suas presas deslizam nos meus lábios, com um rápido deslizar da sua língua na minha. Em seguida, ele puxa a minha cabeça para trás com um grunhido, expondo o meu pescoço para os seus olhos famintos. Venha, eu o convido. Meu corpo explode com a vontade, com a necessidade, com um desejo que sei que nunca vai passar. Venha, venha, venha. Ele rosna. É um som tão grave e malévolo que devia fazer meu sangue gelar nas veias. Em vez disso, só serve para me deixar ainda mais quente. Ergo os braços e passo as mãos nos cabelos dele. Venha, sussurro mais uma vez. Por um segundo, ele me encara com olhos que estão tão quentes, furiosos e feridos quanto estou, e ataca feito um relâmpago. Solto um gemido mudo quando as presas de Hudson me atingem, cortando a pele para chegar até a veia. Por um momento, a dor, ardente e abrasadora. Mas no momento em que Hudson começa a beber, a dor desaparece como uma névoa. Em seguida, permanece um redemoinho de sensações tão poderoso que praticamente me rasga no meio.
êxtase, dor, alegria, fúria, febre, gelo e necessidade. Tanta necessidade que quase me afogo naquela sensação quando ela me encobre, me cerca e me atravessa. A necessidade que sinto do meu consorte, de Hudson. De todo o poder e o amor que borbulha entre nós, mesmo nos momentos mais difíceis. Hudson geme, morde com mais força e outra onda de sensação me encobre. Mas essa sensação não arrebenta ao meu redor, simplesmente. Ela me puxa para baixo, cada vez mais fundo, até que tudo o que sou e o que eu quero esteja ligado a Hudson, o meu Hudson. Levo as mãos até ele, segurando sua camisa e pressionando o meu corpo contra o dele. Ainda consigo sentir o gosto da sua raiva, da sua força e da rigidez no corpo que está tão apertado contra o meu. Mas não luto contra ele. Em vez disso, cedo à pressão e a ele. Eu me entrego a Hudson, a sua escuridão e a sua luz. A dor que vive dentro dele e as emoções que o rasgam de dentro para fora. Eu me rendo a tudo isso, e quando começo a afundar, espero que seja o bastante para trazê-lo de volta para mim, o bastante para trazê-lo de volta para nós. Capítulo 94. A procura de um estado de graça. A escuridão se intensifica ao meu redor quando Hudson por fim se afasta. Você está bem? Ele pergunta com os olhos quentes pela raiva e pela sede de sangue ainda não saciada. É claro que estou. Tento tocá-lo outra vez, mas ele se afasta de mim. A rejeição corta como uma lâmina, me machucando e criando uma nova raiva ao mesmo tempo. Eu não devia ter tomado tanto. Me desculpe. Não tive a intenção de machucar você. Por que você sempre faz isso? Questiono. Por que sempre acha que me machucou? Acha que eu não diria alguma coisa se isso tivesse acontecido? O que isso diz sobre o quanto você confia em mim? Não é em você quem eu não confio, Grace. Como se eu não soubesse, retruco. Mas você precisa parar de ter tanto medo de me machucar. O olhar de Hudson fica frio e uma muralha mental surge naquele momento. Para me manter longe ou para mantê-lo isolado. Não sei nem se ele mesmo sabe qual das duas opções é a verdadeira. Você não sabe do que eu preciso, Grace. Abro os braços com um movimento brusco. Talvez isso aconteça porque você não me diz do que precisa. Coloco as mãos nos quadris e o encaro com os olhos estreitados, enquanto visto a minha regata. Já parou para pensar que se parar de tentar bloquear esta dor que sente, se dividir algumas coisas comigo, podemos superar o que está acontecendo? Juntos? Ele ri, mas não há nenhum humor na sua voz. Nós não vamos conseguir superar isso. Eu lhe disse o que acontece comigo quando uso o meu poder. Implorei que o tirasse de mim. Mas você se recusou. Por isso, não há um modo de superar o que está acontecendo. E definitivamente não há como ignorar também. Ignorar o quê? Questiono, sentindo a minha raiva crescer mais uma vez. Você vive dizendo essas merdas, mas nunca se explica. Você pode me dizer o que está acontecendo ou não, mas pare de agir como se eu fosse idiota, porque não sei o que você não quer me contar. Estou tentando te proteger, ele começa, mas o interrompo com um olhar feio. Quando foi que eu lhe pedi para você me proteger? Sou sua consorte, ou seja, nós somos parceiros. E parceiros compartilham as coisas, até mesmo as ruins. Portanto, desembuche de uma vez. Ele não desembucha, pelo menos não a princípio. Em vez disso, simplesmente fica ali parado, com os olhos fixos nos meus, respirando. Simplesmente respirando. É uma coisa tão atípica para Hudson que isso me deixa desconcertada, até que percebo que ele está tão perto de sofrer um ataque de pânico como jamais vi. Antes que eu consiga me recuperar dessa percepção, ele respira fundo mais uma vez e me destrói com suas palavras seguintes. Toda vez que desintegro alguém, essa pessoa leva um pedaço da minha alma consigo. É a última coisa que eu esperava ouvir, mas não chega a ser algo completamente inesperado. Não quando seu comentário sobre Izzy se tornar um sorvedouro de almas circula pela minha mente, alinhando-se com as informações que ele acabou de me dar. Meu Deus, seus maiores poderes, aqueles que só surgem depois de torturas horríveis, se originam da destruição da própria alma deles. Hudson sabe como acalmar o que há dentro das pessoas para desintegrá-las, porque procurar sua própria alma para desintegrá-la é algo bem natural para ele. E Izzy? Ela perdeu sua alma depois de passar 1 milênio naquela cripta? Ela teve de aprender a roubar por instinto a alma dos outros para tentar encontrar a sua? É um pensamento horrível. Mesmo assim, tudo que envolve essa situação é horrível. Ainda assim, por mais trágico que seja, é o bastante para me convencer de que não pressionar Hudson mais cedo foi uma decisão errada.
Depois de ter passado por tantas coisas ruins, ele nunca vai baixar essas barreiras por vontade própria. Será preciso usar uma marreta enorme para derrubá-las. Isso significa que a situação não vai acontecer sem luta. Não quero magoá-lo, mas não posso deixá-lo desse jeito. Não quando significa que ele vai simplesmente continuar machucando a si mesmo. Ninguém está roubando a sua alma, Hudson. É você que está deixando que atirem. As sobrancelhas dele quase se encostam na raiz dos cabelos antes de Hudson explodir de fúria. Puta merda, acha mesmo que gosto de me sentir assim? Acha que eu não daria qualquer coisa para não perder você outra vez? E o que te faz pensar que vai me perder? Pergunto quando tudo fica um pouco mais nítido. E como eu poderia não pensar nisso? Ele devolve. Olhe para mim, veja o que eu sou, veja o que eu fiz. E entendo o que você sente, começo a dizer, mas Hudson se aproxima e está bem diante de mim em um piscar de olhos. Não, você não tem o direito de dizer o que estou sentindo. A voz dele está mortalmente baixa. Nem como estou me sentindo. A respiração acelera. Você não faz ideia do tamanho da dor que sinto. Não pode pensar na morte dos seus pais e achar que conhece 1/1000 do que está acontecendo. Multiplique isso por 5.000 e ainda não vai nem chegar perto. Só porque meu sofrimento não vem do pior horror possível, não significa que não seja menos intenso do que o seu, Hudson. Rebato. O sofrimento não é uma competição. Sabe qual é o seu problema, Grace? Diz ele com expressão de escárnio. Você acha que sou um passarinho machucado, que você vai cuidar até que eu fique saudável e possa voar de novo, não é? Acha que vai simplesmente me abraçar, me dar carinho e me amar, e que cada pedaço quebrado existente em mim vai acabar se curando. Mas e se eu estiver quebrado demais? Já pensou nisso? Cedo ou tarde, vou tirar tanto da minha alma que não vai sobrar mais nada para ser consertado. Tais palavras me acertam como uma bigorna. Mas não deixo que ele perceba. Não posso permiti-lo. Em vez disso, ergo uma sobrancelha e me forço a arrancar outro tijolo daquela muralha. Que idiotice! Ele cambaleia para trás como se eu tivesse lhe dado um golpe. O que foi que você disse? Eu me aproximo de novo, chegando bem diante do rosto dele e cutucando-lhe o peito com o dedo para enfatizar cada sílaba. Eu disse: que idiotice! Sustento o olhar dele. Você nunca vai estar tão despedaçado para que eu o ame. Como pode ter tanta certeza disso? Ele retruca. Eu me aproximo de novo, chegando bem diante dele. Está se esquecendo de que consigo enxergar o cordão do nosso elo entre consortes. A minha alma está ligada à sua. Digo tocando o meu peito, depois o dele. Ele continua tão forte como sempre esteve, Hudson. Você não sabe se é isso que está acontecendo. Não tem como saber. Ele faz um sinal negativo com a cabeça. E há um desespero tão grande em seus olhos que meu coração se despedaça mais uma vez. Ele quer acreditar, mas dói demais. Entendo a situação melhor do que a maioria das pessoas, mas acredito nele e acredito em nós. Seria ótimo se ele também acreditasse. Eu queria que você conseguisse vê-lo, sussurro. É o azul mais bonito que já vi. Profundo, escuro e intenso, como os seus olhos. E ele brilha, Hudson. Brilha com saúde, poder e a força de tudo que somos e de tudo que podemos ser. Você tem que acreditar. Você tem que confiar em mim. E noto que o primeiro tijolo começa a cair. Percebo nos olhos dele. Sinto na maneira que o seu corpo deseja o meu. Aperto o cordão do nosso elo entre consortes para mostrar que estou certa. Que ele não está simplesmente ali, mas que também está mais forte do que nunca. E sim, eu sei o que você está sentindo. E não é o medo de perder sua alma. Mais um tijolo cai no chão. É culpa. Levanto a mão e toco a bochecha dele. Você dá um pedaço da sua alma a eles para não se sentir culpado por matá-los. Outros tijolos se despreendem. Você quer ser destruído porque acha que é isso que merece. Outro tijolo cai. Porque você tem a alma mais gentil e amável que já encontrei. Elevo a mão e toco a outra bochecha dele. E se não quisesse, não estaria se torturando por todas essas mortes. Um pedaço enorme da muralha cai no chão com outro estrondo ensurdecedor. Mas você precisa ser mais leniente consigo mesmo, Hudson. Estamos em guerra e sempre haverá fatalidades. As lágrimas se acumulam nos seus olhos enquanto fito aquele olhar azul e turbulento. Não deixe que nós nos tornemos uma dessas fatalidades. Capítulo 95. Tem gente que prefere a coisa quente, e bem quente. Hudson emite um som que vem do fundo da sua garganta. Não, sussurra ele, não faça isso comigo.
A única coisa que estou fazendo é amar você. Sussurro de volta. Desta vez, quando tento tocá-lo, ele não recua. Mas ele também não retribui o meu abraço. Hudson está ferido demais, destruído demais. Eu amo você, Hudson. Sussurro outra vez, dando beijos suaves e doces em sua palma, nos dedos e no dorso da mão. Ele solta mais um som torturado que me destrói por dentro também. Para curar nós dois, fico na ponta dos pés e encosto minha boca na dele, devagar e com carinho, como se fôssemos duas pessoas comuns que têm vidas comuns e todo o tempo do mundo. Leva um momento, mas logo os lábios dele começam a se mover junto dos meus. Sinto um calor dentro de mim, mas não é aquela sensação habitual. Não é o borbulhar que transforma meu sangue em fogo e a minha mente em uma névoa vermelha. Não, esse calor é mais suave, mais gentil e me traz uma sensação boa, em especial depois de tudo que acabou de acontecer entre nós. Como se cobrisse os lugares quebrados dentro de mim também e suavizasse as arestas pontiagudas. Grace. Desta vez, quando ele pronuncia meu nome, é pouco mais do que um sussurro e pouco menos do que uma oração, quando ele finalmente cede e me abraça. Eu me encosto nele, dando beijos em sua clavícula e me deliciando com aquele aroma morno de âmbar, no seu sabor sofisticado. Ouço um gemido grave e gutural. Agora é a vez de Hudson me beijar. Sinto um alívio enorme quando os lábios dele roçam os meus. Uma sensação quente, doce e familiar. Este é o meu Hudson. E tê-lo comigo, realmente comigo, pela primeira vez em muito tempo, é uma sensação mais profunda do que eu conseguiria imaginar. Quando ele desliza a língua pelos meus lábios e me abro para ele, é a mesma sensação de voltar para casa. Dou um gemido arfado e me enrosco nele, desesperada por estar o mais perto possível de Hudson, desesperada para senti-lo de todas as maneiras que puder. Deslizo as mãos pelas suas costas, puxando sua camisa para cima, a fim de sentir o calor de sua pele sobre minhas palmas. Ele estremece um pouco enquanto as pontas dos meus dedos dançam por sua coluna, mas isso só serve para tornar o momento ainda mais doce, porque ele não está mais se escondendo de mim, está aqui comigo, e é tudo o que importa. De resto, as coisas vão acabar se ajeitando. Amo você, sussurro junto dos lábios de Hudson e ele suspira com o corpo inteiro tremendo junto do meu. Ele me beija com ainda mais intensidade, fazendo nossas línguas deslizarem e o meu corpo se incendiar. As pontas das suas presas deslizam pela minha pele e ateiam fogo em mim. Hudson se move, tirando a minha camiseta, antes de nos levar para a cama, com um giro que até faz meu coração saltar no peito. Ele arranca a própria camisa em seguida e me faz deitar no colchão, vindo por cima de mim. Amo você, digo a ele quando nossos olhos se cruzam mais uma vez. Ele sorri. É um sorriso sutil, um leve arquear dos lábios, mas é real, honesto e me causa uma sensação muito boa, porque embora eu ainda consiga ver a dor existente nas profundezas daqueles olhos, também consigo enxergar o amor agora e a alegria. A mesma alegria que alça voo dentro de mim quando giro com ele sobre a cama, montando sobre seus quadris. Ele ergue uma sobrancelha e aquele sorrisinho se transforma no sorriso malandro, que conheço muito bem. É algo que faz a nossa luta valer a pena, faz tudo valer a pena, porque aqui, neste momento, as muralhas de Hudson não são mais do que um monte de escombros aos nossos pés. É esse pensamento que me faz deslizar a mão pelo seu peito e que me faz beijar-lhe o pescoço, os ombros e o peito. Me faz sentir, pela primeira vez no que parece uma eternidade, que tudo vai ficar bem. Em particular, quando Hudson me faz rolar para o outro lado e me mostra, aqui e agora, que sente exatamente o mesmo.